Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor e hoje com o nosso amigo Marcos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém, prazer todo meu. É muito bom receber pessoas que enriquecem a gente. Eu, Marquinhos, uma dessas pessoas que enriquecem a gente. Eu louvo a Deus pela vida dele. Antes de nós começarmos, vamos orar? Amém. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos e Te louvamos, Pai. Tu és o nosso Deus e não existe outro. Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Pai, usa-nos como ferramentas Tuas, preciosas, para cumprir o Teu propósito, para fazer a Tua vontade. Isso é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marquinho, meu amigo Marquinho. Rapaz, eu sempre gosto de lembrar que nós temos parceiros aqui, Gráfica Cop Speed, que fez essa canequinha maravilhosa. Estamos aqui nos estúdios Adorarte, que por mais uma vez está de portas abertas para receber a pregação do Evangelho por meio da Ele Pode, o podcast da nossa galera. E antes de nós falarmos um pouquinho, antes de entrarmos no assunto aí do Marquinhos, que tem muita coisa para falar, e um missionário que Deus tem usado muito para impactar muitas vidas. Marquinhos, como é que a galera te acha aí, rede social? Como é que as pessoas fazem para poder te achar? Então, eu sou meio da antiga, né? Eu tenho o nosso Facebook meu junto com a minha esposa, né? Que é o Michele, LLI, Marcos Vasconcelos, com 2 L's. Instagram eu não tenho, e só pelo WhatsApp mesmo. WhatsApp também não tem problema nenhum em divulgar. Quem quiser falar comigo aí é o 21 979 983 758. Mas o pessoal divulga. Você não é o primeiro a vir aqui divulgar. O WhatsApp não, pode mandar. Se quiser, aí. Pode. Inclusive para críticas. Quem tá aí para servir, né, cara? A gente tá disposto para essas coisas. Mas, Marquinhos, gente, deixa eu contar uma história aqui. O ano era 2015. Eu tava solteiro ainda, não tinha casado com a maravilhosa Paloma. E eu fui, minha mãe e uma amiga, Renata, que esteve aqui, vocês lembram da Renata Pereira? Elas me chamaram para estar numa viagem missionária ao Vale do Jequitinhonha. E eu cheguei lá e encontrei uma família maravilhosa. Marquinho, Michele, Rebeca, João. Crianças que não estão mais tão crianças assim, né? Meu Deus do céu. Eu vi a foto agora que ele me mostrou. Tá misericórdia. Mas uma família de Deus. E a gente começou a conversar lá na viagem, trabalhamos juntos, carregamos cesta básica juntos, carregamos bujão de gás juntos. Cantamos louvores antigos juntos. É verdade, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Graças a Deus, Deus me deu o Marquinhos de presente como amigo lá naquela viagem e graças a Deus hoje estamos aqui. Eu louvo a Deus porque a vida missionária, tanto do Marcos quanto da Michele, não se resume ao Jequitinhonha. A vida missionária deles é o cotidiano, é o dia a dia, e isso é maravilhoso. Marquinhos, não quero ficar falando muito não. Quero que você já comece a falar pra gente um pouquinho da sua experiência, para compartilhar, para enriquecer a nossa vida. Então, eu costumo dizer que eu não tinha opção de não ser missionário, né? Eu sou filho de uma missionária e eu cresci fazendo evangelismo dentro do cemitério de Irajá, dentro da favela de Acari e qualquer outro lugar que tivesse que ir, né? A minha mãe estava. E como eu era o caçula, o único filho homem, e não sei porquê, mas dizem que eu era muito bagunceiro. Ninguém não tem ideia por quê, né? Você não sabe por quê. Porque eu acho que isso é uma calúnia, mas eu carrego isso até hoje. Então, a minha mãe, ninguém queria ficar comigo. Com as minhas irmãs sempre tinha alguém para tomar conta, mas comigo ninguém queria ficar. Então, minha mãe me levava para tudo quanto era lugar. Para enterro, para cultivação de graça, enfim. Onde tivesse que fazer algum trabalho missionário, eu estava junto com a minha mãe ali. E isso foi uma escola para mim, assim. Deus, né, cara? E Deus revelou para minha mãe, né? Claro que eu estava junto, foi para mim também, que o desejo era que realmente eu virasse um missionário. Que bênção. E eu vi como que o Senhor me preparou para me tornar hoje um missionário na casa do Senhor. Glória a Deus. E é uma bênção, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Que bênção, rapaz. Você vê, né? Aí você acha, não, as pessoas não querem ficar com o Marcos, por que não, cara? Porque Deus não quer. É verdade. Você vê que, claro... Tinha um propósito, né? Você era uma criança, né? Mas uma rejeição humana fazia parte do propósito de Deus. Cara, vai entender Deus. É um negócio surreal, cara. Ou a gente aceita ou fica maluco, não tem jeito.
Cara, aqui, não, pera, eu quero que as pessoas te rejeitem porque eu vou glorificar o meu nome na tua vida através disso aqui. Irmão, só Deus fazer um negócio desse. E aí, cara, com quantos anos assim você despertou pra falar, cara, eu vou fazer, eu vou mergulhar. Agora eu não sou mais o acompanhante da minha mãe, agora eu sou quem vai trabalhar. Então, ainda criança, minha mãe, a igreja dela era dentro da comunidade mesmo, da favela de Alcari, e a igreja fechou. E como a igreja fechou, a gente ficou desigrejado, né? Mas querendo uma igreja. Até que uma das irmãs da igreja, ela começou a fazer os cultos na casa dela, e dali a obra foi crescendo até o ponto de chegar realmente a comprar um terreno e construir a igreja. E a igreja era ali em Irajá, hoje é uma comunidade, na época acho que não era nem considerada comunidade, mas é a comunidade da Malvina, ali em Irajá. E ali a igreja foi crescendo ali, e ainda criança a gente saía dentro da comunidade ali, evangelizando, chamando as pessoas pro culto, né? Já que era uma coisa nova, né? E eu lembro que eu ainda criança, a gente evangelizando, os adultos, né? Sempre, até hoje acho que ainda tem esse preconceito, em certos lugares você não pode entrar para evangelizar. E graças a Deus eu nunca tive isso. Depois a gente vou entrar em algumas outras histórias aqui, que um monte de gente me chama de maluco, mas eu adoro ser maluco para Jesus. E eu entrei dentro de um bar, de um boteco, onde os adultos não entraram, e até ficaram me olhando assim, não era pra ele ter entrado lá. Mas eu entrei e fui evangelizando todo mundo lá, o pessoal que tava bebendo ali, normal, né? E eu evangelizei um homem. Aí ele começou a me fazer um monte de perguntas, e eu respondendo ele na inocência, criança, né? Fui sincero ali com ele. Aí ele falou, tá aí, eu vou nessa igreja hoje. Aí eu, tá bom, eu fiquei feliz por aquela promessa dele. E, enfim, terminamos o evangelismo ali. E quando foi no culto à noite, que a igreja era assim, como era uma igreja ainda em construção, não tinha escola dominical de manhã para ter culto à noite. A escola dominical era de tarde, aí emendava já no culto. E o evangelismo foi antes da escola dominical, se eu não me engano. Então eu peguei e fomos pro culto, né? Já estávamos lá. E aquele homem entrou. Participou do culto e no final ele aceitou Jesus. Que bênção. E quando ele acabou o culto, o pastor foi conversar com aquele homem e aquele homem me chamou, falou, não, eu vim pra igreja porque ele me convidou. E eu fiquei impactado de uma criança entrar no bar para falar de Jesus pra mim. Então aí quando eu fiquei feliz por aquela cena, né? E depois dentro daquele negócio que a gente estava falando de coisas que não tem na Bíblia, mas as pessoas falam que tá na Bíblia, né? Não lembro se foi o pastor mesmo ou se foi uma irmã, falou assim, Marquinhos, parabéns, você acabou de ganhar uma pedrinha na sua coroa. E eu falei assim, pedrinha na coroa? Ela falou, quando você ganha uma alma para Jesus, você vai ganhar. Já ouvi isso também. Não tá na Bíblia, mas foi uma coisa que eu vejo, mesmo não estando na Bíblia, me motivou ali quando eu era criança. Eu falei, não, eu quero ter muita pedrinha na minha coroa. Então eu vou falar de Jesus para todo mundo. Né? E eu acredito que dali mesmo nasceu esse desejo mesmo de falar de Jesus, né? Para todo mundo, seja na escola, enfim, qualquer lugar que eu tivesse, eu falava de Jesus. Né? Que bênção. E até hoje estamos nessa glória vibe. A Deus, glória a Deus, que bênção. Gente, não existe pedrinha na coroa, tá bom? Não. É muito complicado. Se a gente for começar a entrar nesses assuntos de coisa que não tá na Bíblia, mas as pessoas falam, é ter pano pra manga. Tem um amigo que tá pra vir aqui e a gente vai falar. E esse dia eu tenho certeza que a gente vai ser cancelado. Que a gente vai falar sobre heresias. E rapaz, eu tenho certeza que nesse crente, dia. Infelizmente, a cultura do. É incrível, né? Quando a pessoa fala algo que eu não gosto, eu parto pra cultura do cancelamento, não pra cultura do arrependimento. Vai ser boa, hein? Ou da pesquisa, né? Porque às vezes é uma coisa que você não gosta, mas você não entende também, né? Exatamente. Você não gosta porque não conhecia. E assim, aquilo que hoje a gente sabe foi algo que um dia a gente não sabia. E a gente foi aprender. E por isso que hoje não vamos falar de política. Em nome de Jesus. Amém. Não, a gente deu a nossa contribuição já, eu já tá? vi. Foi uma benção, inclusive. Ele não vai fugir de polêmica, não vai fugir. Assim, eu sempre falo de uma frase do Martin Luther King Jr., embora ele não tenha sido um político, é minha principal referência política, pastor batista, que era um ativista político nos Estados Unidos, na década de 60, ele falava o seguinte, olha, o grande problema não é o grito dos maus,
O que o preocupava era o silêncio dos bons. O mundo está gritando. Tá mesmo. A igreja, e quando eu digo a igreja, agora eu estou falando do corpo de Cristo, não da instituição, a igreja ela tem que se manifestar. Tem que se posicionar. Exatamente. Verdade, a igreja. verdade. Isso, não estou falando de púlpito, ok? No púlpito é a pregação do evangelho. Pregação político-partidária pode ser na sua rede social, pode ser na sua roda familiar, no meio dos seus amigos. Púlpito não. Púlpito é para a pregação do evangelho. Agora aqui fora como cidadão... Exatamente. E até a omissão é pecado, né? É porque tem crente que é assim, né? Não, tô nem aí porque vai acontecer com o Brasil, porque eu vou pro céu a qualquer momento. Doido. Doido. Tem muito. São os teonomistas que dizem, não, eu sou governado só por Deus. Não, rapaz. Mas então, aí peraí que eu vou chamar alguém aqui pra você te matar. Que aí você realmente vai ser só por Deus mesmo. Porque você ainda tem corpo, você ainda tá aqui. É verdade. Mas vamos voltar para falar de missão, que é melhor. É muito melhor do que falar disso aí agora. Verdade. Porque assim, o missionário, tivemos aqui há uns dias atrás com o Matias, um missionário chileno, e veio para cá, ele até deu uns números para a gente aqui, que a igreja brasileira não investe em missões. E quando eu digo igreja brasileira, agora eu tô falando da instituição igreja, tá? De uma forma geral, o estudo que ele fez, que é a janela de 40, você deve saber disso melhor que eu. Isso, aí você sabia que você sabia disso melhor que eu. Cara, eu virei líder de igrejas, né? Eu falo igreja, virei líder de igreja, então eu tô fazendo missão ainda, tive no ano passado, 2020, na verdade, foi a última vez que eu estive no Vale, lá trabalhando, continuo com os nossos evangelismos, mas agora mais cuidando de um rebanho, aí eu não estou tão envolvido. E ele falou, cara, que o tanto que as pessoas investem em missão é R$1,30 por ano. É complicado até você ter uns dados desses assim tão escrachado ali, né? É porque a pessoa que não investe em missão, a pessoa ainda não entendeu o que é missão. A verdade é essa. E eu sou meio radical, né? Acho que até muito. Tem uma frase que é dita em várias igrejas que eu sou totalmente contra. Tem gente que fala assim, missão é para todo mundo. Só que uns vão, outros oram, outros investem. Eu sou totalmente contra esse tipo de filosofia. Para mim, todos nós que um dia levantamos a mão e reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, ali nós assinamos um contrato de ser missionário. Acho que todos nós temos esse dever de falar de Jesus. Como que eu vou ser... Se eu sou egoísta ao ponto de não falar de Jesus para alguém, é porque eu ainda não conheci Jesus. Porque o amor dele, ele nos constrange tanto a nós nos afastarmos do pecado, quanto a querer outras pessoas próximas dele também, que sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. Se eu sou egoísta ao ponto de não querer dividir Jesus com ninguém, eu ainda não entendi o propósito de Jesus. Charles Spurgeon, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que é: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Excelente. Porque eu penso assim, não é que... não, tem que todo mundo ir. Não, eu penso assim, há momento. O missionário, todo cristão que é um missionário, vai ter momentos que ele vai... As pessoas pensam que missão é ir à África, né? E ao Jequitinhonha. Só não vê a viagem ao Sacolão como uma viagem missionária. Eu já dei meu WhatsApp aí. Quem quiser conversar mais sobre esse assunto. Eu penso assim, Samuel, nós vivemos numa cidade, que é o Rio de Janeiro. Eu não sei de estatística, porque eu prefiro até não acompanhar. Mas se não é, eu acredito que ela está pelo menos entre, as 50 mais perigosas do mundo. De repente até um número menor. Sim, entre as 50 tá. Mas entre as 50 acredito que esteja. Tá. Se eu achar que aqui não tem missão para eu fazer, assim, não tem palavras. Inclusive, o campo aqui é vasto. Eu estava vendo esses dias que aqui, nessa guerra de tráfico, né, poder paralelo com a polícia, morre mais gente do que nas guerras do Oriente Médio. Exatamente. E você não vê um campo missionário aberto aí? Eu acredito assim, tem hora que eu vou, tem hora que eu invisto e tem hora que eu oro. Mas eu tenho que estar sempre ali ligado com missões. Uma hora fazendo uma... Ou se puder fazer as 3 ao mesmo tempo, melhor ainda. Verdade. Né? E no Rio de Janeiro não tem como eu dizer que eu sou crente, que eu sou servo de Deus, e simplesmente ver a notícia e mudar de canal. Ou então não vou nem ver jornal, vou assistir uma série, vou assistir um filme, para não ser confrontado com as notícias. Sabe o que eu acho, Marquinhos? Eu acho que as pessoas não sentem essa dor. Sendo bem sincero, sabe? Quando a gente lê a Bíblia e o texto fala assim, olha, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, a gente pensa, não, é realmente por isso que o traficante está matando. Não, cara.
Jesus está falando da gente. Exatamente. O nosso amor está esfriando. Até porque eles não têm nenhum compromisso com Deus. Quem tem somos nós. Né? E como eu já disse que eu sou radical, eu sou mesmo. Uma vez eu falei isso até lá na minha igreja, o pessoal ficou até com o olho arregalado assim. Mas eu culpei a própria igreja por todos os problemas da sociedade. Concordo. Porque se a igreja fosse mais atuante, a igreja de Cristo, né? Não estou falando de denominação, estou até conversando ali fora. Se a igreja de Cristo fizesse seu papel verdadeiro nessa terra, eu acredito que os números seriam menores. O pecado, com certeza, ia continuar, que o diabo está solto. Mas não seria tão escrachado como está. E os problemas não seriam tão grandes como são. Né? Porque se nós somos representantes de Cristo nessa terra, onde Cristo passava, ele fazia diferença. Verdade. Como que eu tenho numa rua, eu falo isso porque no meu bairro era assim, não sei ainda se tem, mas na mesma rua tinha 4 igrejas evangélicas. Uma rua pequena, não era uma rua grande não. Na rua da minha igreja tem 4 igrejas evangélicas. E em volta da sua igreja, como está a criminalidade? Como está sei lá, a educação? Porque a igreja ela tem que se envolver com isso tudo. A educação, a segurança, enfim, tudo que envolve uma sociedade, a igreja está inserida na sociedade para fazer diferença. Infelizmente, a igreja hoje ela tem se demonstrado para a sociedade como a velha cri-cri fofoqueira do portão, que só está ali para ver os erros e apontar. Né? E a igreja de Cristo não foi chamada para isso. Isso me entristece até, quando eu vejo a igreja de Cristo estampada só criticando os outros, ou usando a mídia, redes sociais, seja lá o que for, ao invés de estar pregando Jesus, está pregando ideologias, levantando bandeiras de tudo quanto é lado. Política, principalmente. Exato. Eu queria, já que a gente falou de política, eu vou tocar só nesse assunto, você me perdoa. Eu queria que os crentes que falam pró-Lula ou pró-Bolsonaro falassem de Jesus com o mesmo fervor. É só isso que eu queria. Ainda que você seja aquele isentão, não, eu sou Ciro. Não interessa. Fala de Jesus igual você fala do seu candidato. E o que me entristece, tá, tanto nos eleitores de A ou B ou C, é que eles estão colocando as esperanças deles nos homens. Verdade. E independente de quem eles acham que seja melhor do que outros, eu vejo que eles estão realmente, de coração, apostando tudo no governo de um homem. Quando, na verdade, a gente sabe que não vai ser a solução. Não, independente de quem ganhe. É claro, pode ter um cenário pior para quem é cristão, pode ter um cenário mais favorável para quem é cristão, mas nossa esperança não é aqui. Sim. Lembrei até do hino da harpa. Nossa esperança é sua vinda. Verdade. Se a gente perdeu o foco na volta de Jesus, a gente já deixou de ser cristão há muito tempo. Sabe o que eu acho também? E quando eu falo que eu acho, gente, que eu não tenho certeza não, tá? Porque é minha opinião. Hoje, as coisas estão tão chatas, até no meio cristão, que você tem que ficar pisando em ovos, sabe? Pra não ofender ego, pra não magoar fulaninho. Às vezes catuca um pouco também, né? Também, o problema é da pessoa. Mas eu sempre procuro ponderar, ainda mais a gente tá começando aqui, senão a gente já vai ser cancelado antes de começar. Verdade. Infelizmente, o cancelamento chegou no meio gospel. Mas eu, Samuel, penso, vou usar a palavra penso para ser melhor compreendido. Eu, Samuel, penso que a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma frase. Quando eu vejo alguém que se diz cristão, morreu um traficante lá, o cara fala isso aí, bandido bom é bandido morto. Fala, cara, esse cara não entendeu. Não conheceu Jesus ainda. Esse cara não entendeu. Não conheceu, não. Não entendeu. Eu vejo Cristo, Samuel, não tem como, pelo amor de Deus. Cristo na cruz, sendo crucificado, sendo maltratado, mesmo ali ainda tinha gente ainda cuspindo nele, falando, né, horrores pra ele, que a Bíblia ela não diz tudo, ela diz algumas coisas. Foram, se eu não me engano, praticamente 9 horas de tortura. O que Jesus não passou? Né? O filme do Mel Gibson foi o que o pessoal fala que chegou mais perto, não sei o quê. Mas não chegou perto, não tem 9 horas o filme. Então, assim, e mesmo Jesus passando por isso tudo, Jesus não conseguiu, não tinha como ele sentir ódio daquelas pessoas, porque ele veio morrer por aquelas pessoas. Se eu não consigo sentir o sentimento de Cristo, Cristo não está vivendo em mim. Verdade. Se Cristo está em mim, eu tenho que ter o sentimento de Cristo. Paulo dizia, né? Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não posso. Jesus estava do lado de 2 ladrões. Ele falou para matar? Pelo contrário, ele estava ali, ele não desperdiçou a oportunidade. Pelo menos um conseguiu ser salvo. Então, assim, se eu represento Cristo aqui na Terra e o meu comportamento vai ser totalmente diferente daquilo que Cristo realmente transpareceu, alguma coisa está errada. O próprio Paulo disse: tenham em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo.
Cristo. É isso, gente. Ou como diriam os jovens, é sobre isso. Exatamente. Sabe? E eu acho que a Bíblia, a própria oração que a gente denomina como a oração do Pai Nosso, que na verdade não tem esse nome, né? É porque Jesus começa lá com o Pai Nosso, né? Cristo ele tá orando e fala assim, olha, venha a nós o teu reino. E Cristo fala o tempo todo, olha, o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está no meio de vós. A função da igreja é estabelecer o reino. E é por isso que a gente faz missões. Por que na ação missionária a gente leva uma cesta básica? Porque no reino de Deus não há fome. Por que na ação missionária a gente leva uma roupa? Porque no reino de Deus não há nudez. Verdade. Sabe? Não há vergonha descoberta. É sentir a dor do outro, né? Se eu não consigo enxergar a dor da pessoa que está perto de mim, que eu estou vendo ali, como é que eu vou dizer que eu entendo Deus? Que eu entendo quando Deus fala comigo? Se eu não estou entendendo o cara que está gritando ali no meu lado ali. Né? Acho que não sei, eu não consigo entender o que passa pela cabeça. Sabe o que eu fico irado? E eu tenho que me segurar para... Na outra semana, com o Matias, o missionário chileno, eu chorei, não aguentei não. Mas eu fico irado, sabe por quê? E às vezes eu tenho que orar, sabe? Eu falo, estava conversando com os amigos, estava aqui, pastor Wilker, grande abraço. Estava conversando com a turma aqui, Valdir, também grande abraço. Que nós estávamos aqui, eu falo, cara, e eu sinto ódio desse pessoal, eu sinto ódio. Eu falo, Deus, eu tenho que ser misericordioso, porque se eu não for misericordioso, eu não alcanço a misericórdia. Eu fico revoltado com esse pessoal que compra jatinho com dinheiro da igreja. Nossa, eu oro todo dia para Deus tirar esse negócio do meu coração, Marquinhos, sem brincadeira. Porque, cara, a minha primeira vez lá no Jequitinhonha, primeira vez, eu vi criança de 5 anos enrolada em jornal porque não tinha que vestir. Jornal. Criança enrolada em jornal, gente. Se isso não dói em você, nada mais vai te doer. E nessa mesma viagem aí, eu vi uma criança ficar toda satisfeita, porque a gente sabe, né, que a gente distribui brinquedos usados lá. Alguns brinquedos são recondicionados para poder dar. Só que às vezes na correria ali, acaba passando alguma coisa batida. E aí acabaram os brinquedos. E aí no fundo do saco lá, sobrou uma cabeça de boneca. Cabeça, só a cabeça da boneca. Aí uma criança virou pra mim e falou assim, eu quero o brinquedo. Aí eu falei assim, eu só tenho essa cabeça aqui. Ele falou, não, me dá essa cabeça então, porque eu não tenho nem isso. E a gente deu, ela ficou toda feliz, porque ela tinha uma boneca, uma cabeça de boneca, que ela podia pentear o cabelo. Então assim, enquanto isso, as pessoas estão, enfim, vivendo um evangelho da Disney. Porque, assim, fantasioso, prometendo só bênção, prometendo só vitória. Enquanto o evangelho verdadeiro está sendo esquecido de lado. E se a gente se emociona aqui falando disso, imagina como isso não chega lá em cima para Jesus. Né? Verdade. É por isso que o próprio Cristo Jesus fala, não, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estive doente, foste me ver. Eu estive preso, foste me visitar. Fala, Jesus, não aconteceu nada disso contigo, não. Mas todas as vezes que você fez a um pequenino, Isso aí. você fez a mim. Cara, esse é o evangelho de Cristo que eu creio, Marquinhos. E é por isso que eu consigo amar, até quem não merece. Eu não mereço, eu entendo que eu não mereço. Porque eu também não merecia. E ele olhou pra mim e falou, mesmo assim eu quero você. Verdade. Mesmo assim eu amo você. A gente cai, não é porque a gente... É bom até a gente falar isso pro público. Não é porque a gente vira crente que a gente para de pecar. Não. A gente continua lutando contra o pecado. De vez em quando a gente cai. Não é sempre que a gente consegue ficar lá. Às vezes eu fico até... Eu consigo comparo assim como se a gente estivesse subindo degraus. E quando a gente peca, a gente cai tudo. Aí começa lá do zero. Né? Porque realmente a sensação que dá é essa. Mas mesmo assim, Jesus ele nos ama com o mesmo amor. Porque ele não espera da gente... Não sei nem se a palavra seria exatamente essa. Perfeição. Perfeição. E eu nem concordo. assim. Ele sabe que a gente é falho, ele sabe que a gente erra, mas ele conhece nosso coração. E hoje, eu não preciso falar isso aqui porque ele conhece meu coração, mas é bom falar para as pessoas entenderem. O meu coração hoje, com relação a Jesus, é o seguinte: eu posso passar o que for. Sem Jesus, eu não fico mais, não. Eu já tive experiência de me afastar da igreja. Eu praticamente nasci na igreja, como eu contei com a minha mãe. Meu pai não era da igreja. Meu pai, dia de domingo, falava, deixa ele aí, deixa o garoto aí na rua brincando, não sei o que. Minha mãe, não, ele vai pra igreja comigo. E eu ia pra igreja e ia contrariado. Eu não ia dizer pra você que era sempre que eu queria ir, não. Mas hoje eu agradeço muito a Deus por minha mãe ter feito isso. Porque ali eu aprendi a amar o evangelho. Eu aprendi, através da palavra, que às vezes, quase sempre, o cristão ele tem que se negar. Jesus falou isso. Quem quiser vir após mim, a primeira coisa que ele falou, negue-se a si mesmo. Então, se eu não consigo negar nem a minha vontade, nem o meu sentimento pelo próximo,
assim, não tem como. É negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, né? Então, o Samuel, não tem como eu olhar... a gente trabalha em comunidade. A gente tem trabalho missionário dentro de comunidade aqui do Rio de Janeiro. Uma das mais brabas que você pode imaginar. E eu não tenho como eu ver o histórico daquele bandido, né? Claro, eu não tô aqui também para dizer que bandido é sempre uma vítima e, enfim, santificar o bandido. Não é isso. Mas a gente entende que o pecado do cara só é diferente do meu pecado. Isso aí. Mas eu tenho que entender que todos nós estamos debaixo da graça do Senhor e temos o direito de nos arrepender do nosso pecado, ser perdoado por Cristo. Porque o próprio Cristo deu essa certeza. Que não tem. Se eu não acreditar nisso, Samuel, eu não acredito no tamanho do poder do sangue de Jesus. Verdade. É como se eu falasse, não, o sangue de Jesus só serve para isso, isso e isso. Para isso aqui não serve, não. Então, meu amigo, então você não entendeu. Jesus, ele veio para perdoar os pecados. Tanto que ele toda vez que ele vinha pregar, ele falava isso: arrependei-vos, arrependei-vos. Porque ele tinha o método para você ser perdoado. Primeiro você teria que se arrepender. Se arrependeu? Agora, peraí. Então, o processo é esse. Jesus, ele tá aí à disposição para quem quiser. Claro, tem aqueles que não querem saber. Mas para aquele que quer, tem. Não sou a favor, como tem muitas igrejas, não vou nem falar denominações, mas como eu sou pentecostal, eu posso falar da minha. Eu vejo que tem muitas igrejas pentecostais ganhando traficantes, assassinos, ladrões para Jesus, mas simplesmente só oferecendo a graça, mas não oferece também a justiça. Eu aprendi e já preguei assim dentro de favela para bandido. Meu amigo, você tem que se arrepender do seu pecado e tem que se entregar para a justiça. Agora não, o cara aceita Jesus, vira pastor. Vira pastor sem nunca ter se apresentado, e de repente ele está sendo procurado. A pessoa, ele está num púlpito pregando e a polícia entra lá, olha a vergonha que ele vai passar. Então assim, Jesus, ele perdoa, beleza. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas você tem que pagar a sua dívida com a sociedade. Mas Zaqueu, ó, Jesus, se eu tô roubando aqui, eu vou devolver quadruplicadamente. Se eu tô devendo à sociedade, eu vou... Cristo mesmo disse, olha, o que é de César, dai a César. Isso é conversão, né? Exatamente. O que é de Deus, dai a Deus. Se o seu coração, sua alma já está com Deus, agora o seu corpo tem que ser entregue para o Estado, para que o Estado determine a pena que vai ser estabelecida sobre você. Eu penso exatamente dessa forma. Não é à toa que a gente é amigo, não. Não é encobrir, é verdade, pensa muito parecido. Não é encobrir o pecado. Jesus, ele perdoa. Isso não vai implicar na salvação. Tem muita gente que confunde, né? Deveres sociais com salvação. Se Jesus te perdoou, você morreu hoje, você está salvo. Agora, Jesus também falou que a ninguém deveis coisa alguma. Verdade. Então você tem uma dívida com a sociedade, né? Então, assim, são coisas que a gente não vê pregar em púlpito ou dentro da comunidade, porque as pessoas estão temendo mais o homem do que a Deus. E eu, por conhecer um pouco da palavra de Deus, né, vamos dizer assim, que tem muita gente que conhece muito mais, quem sou eu para me comparar às pessoas que conhecem? Mas a Bíblia diz que a gente não deve temer o homem que tem o poder só de matar o corpo, mas tem que temer a Deus que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então o que me preocupa mais é minha alma ser lançada no inferno, né? Hoje nem me preocupa, porque hoje o amor que eu sinto por Jesus é tão grande que eu até esqueço do medo de ir pro inferno. O prazer de estar com ele. Eu até falei isso uma vez, acho que eu não falei no púlpito não, eu falei isso num grupo de homens, eu falei com o meu pastor, eu falei assim, Jesus, pessoal, eu quero tanto ir pro céu que Jesus fala pra mim assim, olha só, se tu quiser ir hoje, tu pode vir, mas não vai ter galardão nenhum não. Eu falei, opa, agora. Não quero nem não desmerecendo o galardão, mas não é por isso, eu quero estar perto de Jesus. Então, se ele fizer essa proposta, Marquinhos, mas tu é casado, tu tem filhos, tu não quer ver seus netos? Me perguntaram uma vez isso. Eu falei assim, eu quero. Mas se Jesus falar pra mim assim, Marquinhos, quer vir agora pra cá? Eu quero saber de neto, eu quero saber dos meus filhos. Mesmo Jesus que cuidou de mim, vai cuidar deles, vai cuidar da minha esposa. Falei pra ela, se eu morrer, tu casa com o outro. Não esquenta a cabeça não, vai ser feliz. Mas eu quero Jesus. Se fosse feita essa proposta, eu pensava nem duas vezes. Cara, eu sou um apaixonado por Cristo também, sabe? Eu não gosto muito de ficar falando da minha vida não, mas quando eu conheci Jesus, e eu cresci na igreja, mas eu demorei a conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, quando
o véu do templo foi rasgado para mim e eu percebi que eu tinha livre acesso ao Pai, ele passou a ser a coisa mais importante para minha vida. Faz toda a diferença, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu amo muito essa pessoa, amo demais, uma das pessoas mais importantes da minha vida. E essa pessoa falou, não, mas... eu falei, não, cara, isso aqui, Deus, para mim, isso aqui é mais importante. Mas... E eu? Eu falei, não, você é segundo plano. Desculpa, mas você é segundo plano. Não tenta competir com isso aqui, não, porque... Não dá. Pensa na tua vida, Marquinhos. Pensa em tudo que você já passou, tudo que você já viveu. As oportunidades que o diabo teve de destruir a tua vida. Você acha que Deus te trouxe aqui para quê? Te trouxe até o dia de hoje para quê? Porque você é legal? Samuel, eu costumo dizer, eu conto essa história, pela misericórdia do Senhor, eu também sou professor de escola dominical, né? Dou aula para jovens e adolescentes. E sempre que eu posso, eu conto essa história para eles. Eu fui muito abusado com Deus. Eu me afastei 2 vezes do caminho do Senhor, uma mais ou menos acho que com 12 anos por aí. Mais ou menos com 12, aí voltei com 14. E depois me afastei de novo com 17 e voltei com 18. E uma dessas vezes que eu me afastei, antes de me afastar, eu fui no pastor. Nessa última vez que eu me afastei, eu fui no meu pastor. Eu falei, pastor, eu nasci na igreja, eu tô curioso para saber como é que é o mundo, eu quero ir pro mundo, mas eu sei que um dia eu vou voltar. Eu quero voltar. E o meu pastor falou assim, meu pastor muito sábio, né, até falecido, o pastor Ageu Alves de Lima, ele falou assim, meu filho, eu não tenho como te impedir. Eu só tenho como orar por você e te aconselhar a você não perder muito do seu tempo lá, porque tem muitos que foram e não voltaram. Então eu só posso ficar aqui orando por você. E aí eu peguei aquela palavra e fui, né? E nesse meio tempo foi quando eu conheci minha esposa, né? Quando eu conheci a Michelle. E quando eu comecei a namorar com ela, né? Quando a gente sentou assim, eu lembro até hoje, foi na praça, lá em Irajá, perto da escola que a gente estudava, que a gente estudou no Senac de Irajá. E aí, no caminho pra ir embora, assim, tinha uma praça, a gente sentou naquela praça e começamos a conversar. Ali a gente definiu que realmente a gente ia começar um namoro, que até então a gente tava ficando. Aí eu falei pra ela assim, olha só, a gente pode até namorar sim, só que eu tenho que te contar uma coisa. Eu sou crente. Eu tava no mundo, né? Eu tava indo pra baile, esse negócio todo. Mas eu sou crente, eu estou afastado, mas um dia eu vou voltar. Não sei quando é que vai ser, mas um dia eu vou voltar. Então eu já quero te dizer o seguinte, se um dia eu tiver que escolher entre você e o meu Jesus, eu já vou te dizer que eu vou escolher Jesus, porque eu conheci ele há muito mais tempo. E ela... Eu não sei, cara, mas é muito amor mesmo envolvido, porque ela simplesmente assim, com a cara assim, meio sem entender, mas tipo assim, tá bom, doido, né? E realmente foi o que aconteceu, né? Ela não era evangélica, e com o tempo o Senhor foi trabalhando, e hoje ela serve ao Senhor junto comigo, graças a Deus, minha família toda, posso dizer como Josué, né? Eu e minha família, né, servimos ao Senhor, mas foi um processo assim que desde aquela época eu já sabia que não tinha outro caminho para mim, não tinha como, né? A gente, quando conhece Jesus, né, não tem como a gente trocar ele por outra coisa mais banal. Eu ia pros bailes, eu ia pras festas, ia pras noitadas. Eu passei 1 ano da minha vida bebendo, bebida alcoólica. Eu cresci vendo meu pai beber, né, enquanto minha mãe ia pra igreja, meu pai tava no bar. A gente costuma dizer, brincando lá, uma brincadeira meio esquisita, mas a gente costuma dizer que meu pai, dia de domingo, ele saía de manhã pra comprar um alface, né? E chegava de noite na hora do Faustão com alface, né? Porque ele passava o domingo todinho bebendo, né? Então, e minha mãe puxando a gente pra igreja, né? Então não tinha como, assim, eu ter outra vida, né? E aí eu tive essa curiosidade de entender por que meu pai gostava de beber, né? Então foi 1 ano ali bebendo, mas quantas vezes eu na noitada lá, bebendo, e o Espírito Santo de Deus me fazia lembrar da casa do Senhor, de quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E várias vezes eu me senti numa situação tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? E o Espírito Santo falava comigo assim, e aí, tá gostando? Tá legal? Se compara com a sensação de você sentir a minha presença na minha casa. E eu era confrontado dentro do local onde eu estava ali, né? Então, não sei se alguém aqui pensa que de repente nasceu na igreja e pensa em sair para saber como é que é. Você só vai perder seu tempo. Verdade. Vai voltar cheio de ferida, cheio de carrapicho, cheio de problema pro pastor. E talvez nem consiga voltar. Ou talvez nem consiga voltar. E eu fui tão abusado, Samuel, que dentro desse período, né, que eu estava afastado, um pouco antes de eu voltar, eu morava num apartamento em Coelho Neto, e era um janelão assim, quase do tamanho
esse estúdio aqui, janelão, um vidro grandão, e começou a tempestade. E o vento veio diretamente contra o vidro mesmo, né, da janela. E eu lembro que com a força do vento estourou o vidro. E minha irmã com a minha sobrinha recém-nascida, minha sobrinha já tá com 25 anos. A minha sobrinha recém-nascida no carrinho, e aí estourou aquele vidro, até dentro do carrinho foi vidro, mas não cortou minha sobrinha. E a gente com a cortina, a gente segurando a cortina para não molhar, porque senão ia molhar a sala toda, ia estragar os eletrônicos lá, enfim. E ali, quietinho ali, só orando no espírito, mesmo desviado, comecei a orar ao Senhor, acalma esse vento, acalma essa tempestade aqui, porque eu fiquei com medo mesmo de estragar tudo, parecia que ia, sei lá... Pra estourar o vidro? Estourar o vidro, parecia que ia derrubar tudo. E ali, mesmo eu desviado, eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, faz parar essa tempestade. Se o Senhor fizer parar essa tempestade, eu vou voltar pro teu caminho. Martinho Lutero? Rapaz, foi eu acabar de orar, o vento parou na hora. Samuel, é uma coisa sobrenatural. Parece até uma mentira, mas foi exatamente assim. E quando parou, que eu dei conta de que eu tinha acabado de fazer a oração, eu falei, Jesus, eu tava falando aqui, não tava brincando não, mas não precisava ser tão rápido. E aí, mas eu fui abusado. Logo na semana seguinte, era o carnaval. E aí eu fiz um voto com o Senhor ali mesmo onde eu tava. Eu falei, não, Senhor, eu fiz o voto, eu vou cumprir. Mas eu vou pular meu último carnaval. Samuel, eu fui. E Deus permitiu. Deus não interviu em nada naquele carnaval ali. Ele poderia ter feito qualquer coisa pra eu não curtir o carnaval, mas ele deixou. Isso eu vejo assim, a mão de Deus, a misericórdia de Deus. Mesmo a gente indo pra um negócio errado, Deus permitiu, né? E ele confiou também em mim, na minha promessa que eu fiz pra ele. E aí teve a quarta-feira de cinza, né? Primeiro domingo depois, eu tava lá na igreja, lá, se você me perguntar o que foi pregado, eu não lembro. Só sei que eu tava esperando só a hora do apelo pra ir lá me entregar. E voltei e tô aqui até hoje. Eu tinha 14 anos, foi no ano de 1997. Não, perdão. Com 18, não, isso foi depois. Eu tô me confundindo aqui porque foi 2 vezes que eu me afastei. Mas depois que eu tomei essa decisão, nunca mais eu quis saber. Porque realmente não tem como, não tem outro caminho. Verdade. E essas experiências de missão aí, Marquinhos? Então, Samuel, a gente sempre foi muito doido, né? Naquela vez que você foi comigo numa dessas doideiras, né? Pra quem não conhece a história aqui, o Samuel foi comigo, encarou aí um desafio, né? Não sei se vocês, quem tá ouvindo aqui, lembra desse caso, né? Da menina Maria Eduarda. Sim. Na comunidade ali da Pedreira, né? Que ela foi morta, né? Por tiros, num confronto entre policiais e bandidos, e dentro do colégio. E aquilo ali marcou, né? Na época, a sociedade, os repórteres ficaram muito em cima daquela notícia e tal, porque realmente foi muito marcante mesmo. E a gente mora ali muito próximo. E a nossa igreja, ela tem esse trabalho missionário, então ela tem muitos jovens espalhados em comunidades, inclusive na comunidade da Pedreira também. E eu senti ali a necessidade de levar o evangelho para aquela comunidade, apesar daquilo que a gente falou, de ser lotada de igreja aquela comunidade. Mas eu fiquei com aquilo, como pode uma comunidade tão grande dessa, cheia de igreja, ter tanto bandido? E aquilo ficou me incomodando a semana toda. Eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a movimentar, conversei com meu pastor, ele, quando fala de missão, ele abraça a causa mesmo, né? De vez em quando ele puxa um pouquinho, me puxa um pouquinho, às vezes eu viajo. se deixar. Aí ele fala, Marquinhos, eu tenho que puxar um pouquinho do teu freio, porque se deixar tu vai embora. Eu falei, não, tá bom, pastor, quando precisar, puxa mesmo, porque eu preciso disso. E aí conversei com ele aceitou, aí eu fui lá no colégio, conversei com o diretor, e o diretor aceitou também, até agradeceu, porque ele falou que realmente a comunidade está precisando muito disso mesmo. E abraçou mesmo a causa, ele cedeu ao colégio na mesma quadra onde a menina foi morta, né, para realizar o evento ali missionário que nós fizemos. Eu lembro que naquela semana eu falei assim, não, eu vou chamar os bandidos. Eu vou lá na Boca, vou procurar saber quem é que tá mandando na época, né? E vou conversar com eles, que eu vou convidar eles para participar. Eu não vou pedir, né? Porque eu penso assim, Samuel, eu tenho certeza, na Bíblia está escrito que do Senhor é a terra e tudo que nela é, né? Exatamente. Então eu não tenho que pedir permissão, ainda mais um poder paralelo. Se a terra é do Senhor, Ele que manda. Então eu fui lá convidá-los para participar. O evento já estava organizado. E eu lembro que quando eu fui, né, eu subi até com um amigo nosso, Gabriel, o nome dele. E ele, nascido e criado lá, conhecia as ruas todas. Ele falou, não, mas que eu te levo lá, onde geralmente eles ficam. E eu fui com a van da igreja, né? Então a gente subiu um morro, não sei se vocês conhecem lá, um morro alto.
Subi um ladeirão com a van, que eu acho que a van... Os anjos ajudaram a empurrar a van ali, porque talvez a van nem conseguisse subir aquilo lá. Um ladeirão assim, muito íngreme, e subi até o pico do morro. E aí foi me concedido, né? Vamos dizer assim, essa audiência, né? Com eles. E eu tinha pedido uma palavra pro Senhor. E o Senhor me deu, se eu não me engano, como eu sempre falo, eu não sou expert na Bíblia, não. Eu tenho essa dificuldade de decorar onde está escrito. Mas aquela passagem, se eu não me engano, é Deuteronômio, que diz assim, que o Senhor, ele coloca, né, o profeta, né, para falar assim, ó, hoje vocês têm que escolher ou a bênção ou a maldição, ou a vida ou a morte. E eu pedi uma palavra pro Senhor, ele me deu justamente essa. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar isso pro bandido? Né? Eu falei, Senhor, o Senhor mandou? Então tá bom, vamos lá. E aí a gente subiu, e aí fui falar com o responsável lá, que tava lá na hora lá. E aí ele falei e tal, ele, não, pode fazer à vontade, não sei o quê. Eu não fui nem pra pedir, né, mas ele deixou lá, né, bem à vontade pra fazer o evento lá. E aí eu falei, não, aí combinei, chamei ele pra participar também, pra chamar todo mundo pra descer. Falei, ó, pode ir com arma, pode ir do jeito que vocês quiserem. Portanto, que vocês desçam pra participar. E aí quando o que aconteceu? No final, né, deixei pra falar tudo, né, aí no final eu falei assim, olha, quando eu vim aqui quando eu orei ao Senhor pra vir aqui, eu pedi ao Senhor uma palavra pra te dar. E o Senhor me deu uma palavra aqui que eu achei até dura. Mas eu quero saber se você, no final, você não vai gostar, se você vai me matar. Assim mesmo que eu falei com ele. Se você vai querer me matar, se você vai me botar pra correr daqui da favela. Só sei que eu prefiro obedecer ao meu Senhor do que ter medo de você. E dei essa palavra pra ele. E na mesma hora ele abaixou a cabeça, tirou o boné e pediu uma oração. E nesse período a gente estava com um trabalho missionário dentro do 41º Batalhão de Polícia Militar, que fica dentro do CEASA, no Rio de Janeiro. A gente estava com um trabalho missionário lá junto com capelão, né, da própria Polícia Militar, evangélico também, é o... Ai, esqueci o nome dele agora aqui, uma benção, que trabalhava lá dentro do 41, ele é muito conhecido lá. E a gente estava com esse trabalho dentro do 41. Eu morava num local que, conforme o tempo passou, virou uma comunidade, que eu acho que você até chegou lá em casa, né, no dia do evento, para buscar os negócios que estavam faltando, que virou uma comunidade de uma facção. E a gente tinha um trabalho missionário dentro da comunidade do Cajueiro, em Madureira, que era de outra facção. Então, às vezes, tinha dia, no mesmo dia, eu estava dentro do batalhão, depois eu ia dentro da comunidade, que era uma facção, e ia voltar para minha casa, que era uma outra facção. Aí tinha gente que falava assim, Marquinhos, você é muito maluco. Como que você vai dentro do batalhão, e dentro da facção A, e dentro da facção B? Você não tem medo de alguém te ver e achar que você é um X9, não? Eu falei assim, realmente eu corro esse risco, mas tu acha que eu tô ligando? Tanto dentro da facção A, dentro da facção B e dentro do 41, eu tô pra pregar o evangelho. Então, quem me mandou tá me garantindo. E foi justamente assim. Todo o tempo. Nunca me pararam nem pra me perguntar, nem pra questionar por que eu tava indo lá na outro lugar. A gente tinha esse trabalho que a gente começou lá no Morro do Cajueiro. Eu até perguntei aqui a missionária, né, a Lúcia Xavier, que tá no Vale de Quitionha nesse momento, inclusive, serva do Senhor. Quando que a gente começou lá, porque eu não lembro exatamente o ano que a gente começou, mas eu acredito que tenha entre 8 a 10 anos que a gente tem esse trabalho missionário lá, né? E quando a gente começou lá, inclusive, a gente começou só evangelizando. A gente ia de sexta-feira pro monte, aí saía do monte mais ou menos umas 10 horas da noite e ia evangelizar. Só que a gente ia, na sexta-feira era o dia do baile. Então chegava lá aquela muvucada, nego só bebendo, usando droga, bandido pra lá e pra cá, moto. E a gente entrou, um monte de homem, só foi homem. A única mulher era ela, que já morava lá. Aí ela perguntou, vocês querem que eu vá buscar vocês lá fora da comunidade? E a gente, não precisa não. A gente vai entrar e a gente encontra você lá. Ela explicou mais ou menos qual era a rua dela e nós fomos. E primeira vez que nós fomos lá, nós fomos rodeados por motos de bandidos, cismados com a gente. Um monte de homens chegando junto. E cismado com a gente e tal, aí fomos até a casa dela e tal, e eles rodeando a gente, cismado, olhando e tal, mas não pararam a gente, só ficaram rondando. Aí fomos pra casa dela evangelizando. Aí fomos pra casa dela e tal, aí na hora de ir embora a mesma coisa, evangelizando, e eles perseguindo a gente, olhando o que a gente tava fazendo, curiosos, mas acompanharam a gente até realmente a última barricada da favela pra gente poder ir embora. Segurança. Mas era uma segurança, eles estavam cismados mesmo. Eles não estavam assim, só querendo pesquisar, não.
E ficou todo mundo percebeu aquilo. E todo mundo saiu de lá angustiado. Porque, poxa, a gente foi fazer a obra do Senhor e ser tratado assim, pressionando, né, a gente. E a gente, todo mundo assim, ficou inconformado. E nessa época, eu estava responsável por esse trabalho. Aí na outra sexta-feira, eu falei assim, eu acho que o pessoal, ninguém mais vai querer ir. Porque a maioria que foi não morava em comunidade, não estava acostumado a ver arma, não estava acostumado a ver bandido, nem droga. Então eu falei assim, eles não vão querer voltar. Aí eu falei, num dia antes eu vou perguntar para eles o que eles vão querer fazer. Mas já acreditando que eles não iam mais querer. E para minha surpresa, glória a Deus por isso, quando eu perguntei, todos eles, não, nós vamos sim. A gente não pode admitir ser derrotado pelo inimigo. E quando foi na outra sexta-feira, tava todo mundo lá de novo. Acho que tava até mais cheio. E conforme a gente foi subindo o morro, né? Aí vieram novamente aqueles bandidos, né? Em moto, armados, para cercar a gente. Só que dessa vez a gente agiu diferente. A primeira moto chegou perto da gente, que já vieram com 2 bandidos. Quando eles se aproximaram, a gente já chegou e falou assim, você pode parar, eu quero falar contigo. Aí já ficaram assustados assim, que a gente que abordou eles, não foram eles que nos abordaram. E aí, pois não. Aí começamos a falar de Jesus. A gente tá aqui para isso. Começamos a falar de Jesus. Aí eu falei para um amigão meu, que é o Rubinho, ele pegou e simplesmente não falou nada. Ele olhou para um bandido altão, né? Forte, com um fuzil quase do mesmo tamanho que ele. E o Rubinho simplesmente abraçou ele com fuzil e tudo. Que nem saber de fuzil. Ele ficou assim, no primeiro momento, assim, assustado, porque eu acho que nunca aconteceu aquilo com ele, mas depois ele tipo que se rendeu, ele começou a rir, porque viu que era sincero. Né? E ali nós começamos a falar, né, do amor de Deus, que a gente não estava ali para criticar ou para vigiar, ou X9, sei lá o que for, mas a gente estava ali realmente para falar da palavra de Deus. E logo depois, esse que eu abordei, depois eles subiram na moto, né, que a rua era uma ladeira. Aí eles subiram, o baile estava sendo lá em cima, depois ele desceu de novo e falou assim, olha só, vocês querem dar uma palavra lá no som do baile? Aí eu fiquei sem reação, porque nunca me fizeram essa pergunta. Eu fiquei sem saber o que fazer. Aí um missionário que estava lá com a gente também, irmão nosso, que inclusive está na Irlanda fazendo missões, que é o Ricardo, ele falou assim, não, vamos sim, aceita sim, vamos sim. Aí eu falei, então tá bom, então pode dizer que a gente vai. Aí não, tudo bem, já avisei lá, quando vocês chegarem lá perto do som, é só você dar um ok lá pro DJ que ele já tá sabendo. E aí nós fomos, né, subindo, evangelizando todo mundo e tal, o baile rolando. O nego se drogando, se prostituindo, e a gente evangelizando no meio do baile. Aí daqui a pouco, fizemos o sinal lá pro DJ, ele, não, pode vir. Aí parou o som, aí o DJ anunciou, né, estamos aqui com o irmão aqui, que quer dar uma palavra e tal. Aí o baile parou. Imagina, tá tocando só batidão, proibidão, nego rebolando até o chão, né, bebendo e tal. De repente sobe alguém lá, esquisito, que não tava com roupa de ir pro baile. O pessoal ficou curioso para saber o que ele ia falar. E ele começou a pregar a palavra. Rápido, simples e objetivo. Pregou em questão de sei lá, 1 ou 2 minutos. Muito rápido. E agradeceu e pediu para fazer uma oração. E quando ele começou a fazer a oração, Samuel, foi um tal de arma cair, de pessoas largar copo, de jogar o copo fora da bebida, ou de tirar o boné, enfim, o quebrantamento ali foi generalizado. E ele fez aquela oração abençoando, ele não criticou, ele não meteu malho, ele não apontou erro de ninguém, ele só abençoou. E aquelas pessoas sentiram a bênção de Deus. E foi um negócio tão, assim, até meio que engraçado, porque assim que ele acabou, o DJ já estava preparado. Ele agradeceu. Não era Bruna Carla, não, né? Não, ele mandou uma Elaine Martins, aquela página em branco. Olha, foi uma choradeira que eu falei, meu Deus, não foi nada programado, mas o Espírito Santo tinha programado. E aí foi uma benção. Um amigo meu, você falou ali, cara, eu tava lembrando do Renan aqui. Grande abraço, Renan. Começou a acontecer uns bailes, né, na comunidade que ele morava. Ele falou, cara, a gente tem que ir lá nesse baile, a gente tem que ir. Ficou no meu pé. Eu falei, cara, vamos. Então, 2 crentes, sábado à noite, indo pro baile. Falei, Renan, sabe que quando o pessoal vê, fala, lá, sabia que não era crente. Sempre que desconfiei. E a gente foi, cara, e é incrível. Que a gente chegou lá, não conhecia ninguém no baile. Falou assim, eu vim aqui, cara, que eu quero trazer uma palavra pra vocês. Aí o cara, o quê? Quer trazer uma palavra? Eu falei, quero. O cara, tá bom, não, DJ, amigo vai trazer uma palavra aí. E a gente foi. E, assim, nós fomos diversas vezes, graças a Deus. E essa vez me chama a atenção, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente foi, e isso foi um combustível para a gente continuar fazendo. E a gente foi, e
Sim, foi essa questão mesmo de 2 minutos, depois eu orei, e a mesma sabedoria, o Espírito Santo é maravilhoso, né? Que ele me deu, e eu falei, gente, eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero abençoar. Como que eu abençoo a vida do cara? Falando que ele vai ter carro, dinheiro, não. Ministrando Jesus. Porque não tem bênção maior do que a presença de Deus na vida do homem. Então, eu abençoei a vida deles, porque você falou, não, quero abençoar esse baile, meu amigo. Todo mundo, eu quero ser abençoado. Então, a gente foi uma palavra de 2 minutos, e eu lembro que eu falei assim, olha, irmão, você pode não ir a uma igreja porque você não quer saber de Jesus. Mas Jesus mandou a gente aqui porque ele se interessa por você. E na outra semana, esse amigo me mandou mensagem, falou, pô, sabe quem é fulana? Falei, pô, não sei quem é, não. Ele falou, ó, fulana tinha saído da igreja do pastor tal, e aquele era o primeiro baile dela, que ela falou que ela não seria mais crente. Não seria mais crente. Ela ficou com raiva de você, jogou a bebida dela, foi embora para casa, que o baile era de sábado para domingo. No domingo ela voltou para a igreja, voltou para Jesus, falou, pô, eu fui pro baile porque eu não queria saber de Jesus. E eu falei na minha casa que eu não queria saber de Jesus. Ah, o irmão vai lá, pega o microfone e fala que Jesus queria saber de mim. Eu tinha que voltar para a igreja. E voltou. Você entende a importância da igreja na sociedade? A igreja ela não pode se limitar a templo. Verdade. A igreja não pode se limitar a botar ar-condicionado, banco confortável. A própria palavra igreja do original, eclésia, significa chamados para fora. Então a gente tem que fazer alguma coisa lá fora. A igreja, é o que eu digo lá no bairro, que a igreja infelizmente não está sendo relevante. Jesus Cristo era relevante. Com 12 homens, e olha que os 12 não eram lá tanta coisa assim, pega o exemplo de Judas, por exemplo, mas com 12 homens, sem internet, sem carro, sem avião, sem rede social, ele fez o que fez. O evangelho chegou até nós. Tá, vamos colocar os outros 70. Então, 82 homens. Com 82 homens sem essa predisposição, olha tudo o que aconteceu. É verdade. No Brasil, nós somos 63 milhões de cristãos. E cadê o resultado? Esse país já era para ser um país cristão. Mas poucos querem fazer. E eu não sei se o nome disso é medo, porque eu conheço alguns crentes que têm medo de fazer. Eu não sei se o nome disso é falta de encorajamento, porque não só da liderança, às vezes da pessoa mesmo. Tem gente que não espera o pastor para fazer missão. Tem gente que fica botando a culpa. Ah, não, minha igreja não faz. Ah, não, meu pastor não olha para isso. Acho que o nosso... graças a Deus, os pastores são homens de Deus, sim, né? Estipulados por Deus para nos ajudar, mas o nosso chamado é direto com Cristo. Vai ter momentos, eu falo isso com o meu pastor, acredito que um dia ele vai vir aqui, né? Vai, com certeza, pô. Eu vou fazer pessoalmente. É uma benção. Ele vai te confirmar isso. Eu acho que eu sou um dos crentes mais doidos da igreja dele. Porque eu falo para esse pastor, tem momento, pastor, que eu não vou poder te ouvir. Tem momento que Deus vai falar uma coisa para mim, mas não vai falar para o senhor. E só eu que vou entender e vou ter que fazer. Você tá achado de maluco até pelo senhor, mas tinha um fundamento para isso. Samuel, eu já me coloquei, quer dizer, eu me coloquei não, o Espírito Santo já me colocou em cada situação, que eu falo assim, Senhor, eu tenho certeza que o senhor é comigo, porque se o senhor não fosse, por muito menos, já tinha sido destroçado. Vou só te contar assim, de interromper venda de boca de fumo, isso aí, meu filho, toda hora. Eu tinha com o pessoal da igreja, ou até com amigos assim lá no Cajueiro. Aí a gente falava assim, ó, vamos orar na Cracolândia, vamos abençoar a vida deles. Quando tinha comida a gente levava também, mas quando não tinha, pelo menos a palavra. Mas nós vamos também na boca de fumo. É o cliente e o fornecedor. Vamos sim. E várias vezes eu interrompi mesmo, eu falei assim, olha só, deixa eu atrapalhar vocês aqui rapidinho, mas eu preciso falar uma coisa com vocês. E graças a Deus, Samuel, isso eu posso falar de cara aberta, cara limpa aqui, pode passar em tudo quanto é facção. Existe um respeito muito grande da parte, não só dos bandidos, dos policiais também. Quando você é de verdade um homem de Deus ou uma mulher de Deus, o Espírito Santo ele tá dentro de você. Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa endemoniada, não tem como ela resistir ao poder do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Verdade. Então, várias vezes eu chegava para falar do amor de Cristo, né? Interrompia e eles faziam aquilo, tipo assim, ó, para tudo. Assim, na favela, quando você começa a pregar, é pastor. Não interessa o seu cargo, você vai se chamar de pastor.
para tudo aí que o pastor quer falar. Era assim. E a gente pegava e aproveitava. Uma vez eu comecei a falar, só que eu não sei se eu me empolguei, se realmente o Espírito Santo queria falar muito. E eu fui falando. E tinha uma fila assim para comprar droga. E foi aumentando essa fila. Aí depois, quando eu não tava olhando pra fila, eu tava de lado assim. E eu fui falando pros bandidos aqui e os usuários também esperando, porque eu não podia vender nada enquanto eu estivesse falando. Enquanto eu tô falando aqui, não tava olhando pro lado. Quando eu olhei, a fila estava grande. Aí quando eu olhei, eu falei assim, gente, desculpa aí, eu não queria fazer vocês esperarem tanto não, mas eu precisava falar. Aí o último da fila gritou assim, não esquenta a cabeça não, pastor, continua falando aí que tá bom. Eu falei, Jesus, tu és maravilhoso. Né? É verdade. Só Jesus que faz essas coisas, né? É verdade. E uma outra situação também, um dia isso foi uma coisa mais séria, né? Não foi tão engraçada quanto a primeira. Eu não iria passar pelo Cajueiro naquele dia, mas estava tendo uma obra lá, acho que na ONG, né? Que a nossa igreja chegou a ter uma ONG lá. E eu estava responsável pela compra de material, interagindo com o pedreiro e tal. E eu vi uma ligação perdida do pedreiro, eu estava indo para casa, não era caminho passar pelo Cajueiro. E aí eu vi a ligação perdida, eu falei assim, eu vou ligar, porque se for falta de material, depois que eu chegar em casa, do trabalho já cansado, ter que ir lá, vai ser mais cansativo. Então se ele estiver precisando de material, eu vou lá logo, já resolvo de lá, vou pra casa. Isso eu pensando, né? Aí daqui a pouco, liguei pra ele. Aí justamente era falta de material. Aí eu fui pra lá. Quando eu cheguei na loja de material, que eu tô lá comprando as coisas de materiais pra obra, eu vejo um tumulto na rua, assim. Fora da comunidade, mas na entrada, assim, um dos acessos da comunidade. Eu vi um tumulto ali. E aquilo ali chamou atenção, mas até então tô aqui concentrado. Aí daqui a pouco vem, né, os informantes, né? E começou. Ih, pegaram um ladrão ali. Ih, vão matar. Ih, já era, não é daqui. Ih, falaram que ainda é alemão, não sei o que. E começou. E eu tô ali já agoniado. Aí já comecei a orar pelo bandido. Falei, Senhor, guarda essa alma. Senhor, guarda essa alma. E vem mais um e fala, estão batendo muito nele, não sei o que, estão pegando barra de ferro, pedra, não sei o que. E eu tô, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me dá a oportunidade de pelo menos eu chegar lá e encontrar aquele homem vivo, pra pelo menos ganhar aquela alma pra ti. Nem que ele morra depois, mas pelo menos eu faço o apelo ali, ele tem a chance de se arrepender e ser salvo. Isso foi o que passou na minha cabeça. Samuel, não quero saber, a gente pode passar várias coisas e tal. Foi o que passou pela minha cabeça. E eu fiquei orando ao Senhor assim. E eu tava esperando só a nota, porque como era uma compra feita pela igreja, graças a Deus minha igreja não é de roubar, não. A minha igreja tudo ela apresenta a nota, tem os informes financeiros, tem, enfim. Então precisava da nota para comprovar o material que eu tava comprando. Uhum. E o cara demorando para me dar a nota, eu já agoniado aqui. Quando ele me deu a nota, do jeito que ele pegou, eu dobrei de qualquer maneira, botei no bolso e corri para lá. Samuel, quando eu cheguei lá, a cena que eu vi era um homem todo arrebentado, encostado no muro de uma casa e mais ou menos umas 30 pessoas em volta dele. Cada hora ia um lá e batia. Todo ensanguentado, jorrando sangue, se não me engano, perto do olho e no pescoço também. E eu fui andando em direção àquele homem, passei por meio da multidão. Cheguei perto daquele homem, acho que ele pensou que eu fosse mais um que ia bater nele. Ele com medo de mim. E a minha reação foi, eu cheguei lá, Samuel, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu fui guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só sei que eu tinha que ir. E quando eu cheguei lá, a minha reação foi botar a mão na parede, ele sentado aqui no chão. Fiquei aqui. Aí eu falei com ele assim, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. E só falei isso pra ele. Aí ele me olhou já diferente, ele olhou assustado. Aí como ele tava sangrando muito, ele... Senhor, me ajuda, me ajuda, não sei o que. Aí eu falei assim, fica tranquilo, não vai acontecer nada com você. E aquela multidão não sem entender nada, porque eu tava falando baixinho com ele. Aí ele, eu posso tirar a camisa porque tu tá sangrando aqui? Eu falei, não, pode tirar. Ele tirou a camisa e ficou estancando o sangue dele com a própria camisa. E a multidão crescendo. Aí daqui a pouco veio um pra bater. Eu falei, ops, ninguém mais vai bater nele. Samuel, olha a minha carcaça. Não sei lutar nenhuma luta. Não sei, nunca... Quando era criança eu queria ter feito karatê. Acho que nem existe mais isso, não sei. Acho que existe ainda. Não consegui. Nunca fui de fazer academia. Não tenho essa carcaça toda pra encarar a multidão. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que vale muito mais. E a minha intenção ali era só salvar a vida daquele homem ali. E aí eu parei ali e fiquei.
Aí daqui a pouco vem o outro, como é que é? Não vai bater? Vamos bater sim. Aí pegaram um carrinho, tipo esses carrinhos de descarregar caminhão de bebida, aqueles carrinhos pequenos assim, mas com aquele ferro grosso. O cara levantou, o cara fortão, levantou aquele ferro assim, já ia atacar no cara. Eu olhei na cara dele, botei o dedo na cara dele e falei assim, você não vai fazer isso em nome de Jesus. Aquele homem, ele tipo assim, foi um impacto que ele sofreu ali, que ele ficou assim. Aí o carrinho foi abaixando assim. Paralisado. E ele sumiu dali, ele saiu dali de pé. Daqui a pouco veio outro e eu fui expulsando todo mundo. Em nome de Jesus, não vai mais. Já bateram. Aí, depois a gente foi descobrir que ele realmente tinha cometido um crime lá, fora da comunidade. Quem pegou ele não foram bandidos, foram os próprios moradores. E queriam matar ele, queriam fazer justiça com a própria mão. Porque eles realmente disseram que ele tinha feito um assalto ali. E aí eu falei, não, já chamaram a polícia? Aí já tinha uma pessoa, não, eu tô chamando aqui. Eu falei, então, ó, ninguém mais vai bater que a polícia já tá vindo. E fiquei ali. Samuel, eu fiquei mais ou menos ali 1 hora protegendo aquele cara. E as pessoas vinham e eu de um lado, de outro e tal. Aí minha esposa, que tava comigo, ela tava comigo, mas ela tinha ido resolver um outro problema e pediu pra encontrar comigo na loja de materiais. Quando ela chegou na loja de material, que ela não me viu, ela me ligou. Quando ela me ligou, eu falei, ó, espera aí, não sai daí, que eu tô resolvendo um problema aqui que eu não posso sair daqui. Aí ela falou que ficou na loja de material me esperando. E as pessoas chegando e falando. Aí ela falou que conforme as pessoas iam chegando lá e falando, ela já imaginou. Já tá lá. Marquinho tá lá. E assim, Samuel, eu vi a mão de Deus ali tremendamente. Porque aquelas pessoas, uma pessoa só contra... E no final, vou te falar, se não dobrou, deve ter triplicado, assim, porque ficou muita gente ali. A rua encheu, fechou quase a rua, de tanta gente querendo lixar. E eu sozinho, protegendo aquele homem. Chegou uma hora que eu falei assim, se um deles falar, vambora, os outros vão vir também. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, ele disse, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Aí eu mesmo peguei meu telefone e comecei a ligar pra polícia. Resumindo a história, a polícia chegou, não mataram aquele cara. E aí quando a polícia chegou, que eu respirei, aí eu peguei assim, pessoal, primeira coisa, quero falar com vocês, muito obrigado por vocês terem me respeitado aqui. E aí aproveitei e preguei o evangelho pra eles. Falei, ó, assim como esse homem que cometeu um crime e vocês queriam matar, fizeram isso com Jesus. Pegaram a mulher que cometeu um crime e botaram na frente dele para ele julgar. E Jesus falou o que para aquela multidão? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Algum de vocês aqui não tem pecado? E eu falei assim, ó, eu tenho 2 primos que já foram envolvidos com vida errada. Hoje os 2 servem ao Senhor. Então eles tiveram uma chance. Quem somos nós para privar esse homem de ter essa chance? E ainda pude pregar para aquele homem, antes da polícia chegar, ainda falei algumas coisas com ele. Falei, ó, quem está salvando tua vida aqui hoje é Jesus. Você se arrepende do teu pecado, não volta mais a cometer isso aqui. E se agarra com Jesus. Porque se não fosse ele hoje, você essa hora já estaria morto. Então assim, eu saí dali me sentindo um super-homem. Falei, Jesus, quem sou eu para salvar uma vida? Mas o Senhor me tirou, não ia passar por lá. Mas o Senhor me fez passar por lá para salvar uma vida. E eu creio que se aquele homem ali não aceitou Jesus, pelo menos marcou a vida dele. E a da multidão que estava em volta também. Marquinho, nós que vivemos esse evangelho, eu falo, vivemos mesmo, sem medo de errar. Não tô falando que a gente é melhor que ninguém, não, mas a gente entendeu o evangelho. O evangelho de Cristo é esse aí. A gente, se for começar a contar a experiência aqui, irmão, a gente vai precisar de umas 10 horas para aquecer, tá? Para aquecer. Porque não são poucas as experiências que nós temos da pregação do evangelho, não. Hospital, presídio, boca de fumo, condução. Verdade. Crente esquece que é crente na condução. Só sabe reclamar do prefeito na condução. Esquece que é crente. Eu vou contar só uma, e a gente já tá caminhando pro final, porque eu lembrei muito dessa. Essa não é nem tão marcante assim, não. Porque todo missionário ele é intrometido, né? Você se mete na conversa dos outros também. Eu também me meto, é muito bom. Eu fico pedindo a Deus pra não ser. Uma oportunidade. Não, é a oportunidade que você se mete. Eu tô parado no ônibus, voltando do trabalho. Isso tem bastante tempo, não era nem casado ainda. Tem uns 8 anos, mais ou menos. E eu tava no ônibus e passou um rapaz assim no ônibus. Aí um cara cutucou o outro e falou, tá vendo aí, ó? Eu era da igreja desse cara que passou aqui agora, ele passou por mim e nem falou comigo. Aí eu peguei e falei, não, pô, vou me meter. O cara tá falando de crente, eu vou me meter. Eu falei, poxa, ele te viu? Porque assim, se você ouviu, a responsabilidade de falar com ele é sua, não é dele. De repente a pessoa tá distraída, às vezes acontece comigo. Eu tô tão aéreo, às vezes eu passo por um vizinho meu, mas a minha cabeça tá longe. E quando eu chego na porta de casa, eu falo, eu não dei boa noite pra essa pessoa. Passei do lado dela e não dei. Acontece. Aí às vezes eu falo, poxa, cara, desculpa, eu passei do teu lado, eu tava tão distraído que eu não dei boa noite. E eu me meti, comecei a conversar com eles. Aí, quando a gente começa a falar, onde que a gente vai chegar?
Em Jesus. Na A gente vai falar de Jesus em algum certeza. momento. Eu comecei a falar de Jesus, porque ele saiu da igreja. Então eu fui embora, falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Daqui a pouco, o ônibus é o BRT, galera. E o BRT é uma prova, misericórdia. Daqui a pouco eu sinto a mão no meu ombro. Eu tava parado perto da porta, a mão no meu ombro. Quando a mão pesada no meu ombro, eu falei, ih, você é assaltado. O primeiro pensamento que veio, eu falei, ih, você é assaltado. Uma mão pesada, o cara deu um tapão no meu ombro, que eu olhei pra trás, assim, já vim esperando a arma, ou a faca, alguma coisa. Quando eu olhei pra trás, ele falou, cara, eu tava indo pra favela usar droga agora. Eu vou voltar pra casa. Mas antes de eu voltar pra casa, ora por mim, porque eu vou descer na próxima estação, eu vou voltar pra casa, porque o que você tava falando me impediu de ir pra favela comprar droga pra eu usar. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Cara, Samuel, esse é Jesus, cara. a gente, Samuel, como cristão, eu já falei sobre o se negar, né? Vai ter momentos, Samuel, que você, eu falo como missionário, financeiramente, ou até emocionalmente, sei lá, você vai ter momentos que você vai sair no prejuízo. Mas eu acho que o evangelho é isso. O quanto você está disposto a abrir mão por Jesus, pelo reino, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas tipo assim, todo mundo quer Jesus. Jesus está na moda, né? Só para as religiões que não são cristãs que não tá, mas Jesus está na moda. Só que as pessoas hoje em dia não querem um Jesus original, daquele que pregou, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ela quer um Jesus, tipo assim... Jesus remodelado, Jesus 2.0. Tipo, né? Cara legal. Cara legal. Elas não querem abandonar sua vida, mas querem Jesus, tipo assim, Jesus, se vira pra entrar na minha vida, que eu quero o Senhor na minha vida, mas eu não quero abandonar nada disso que eu tô fazendo de errado. E o Evangelho tem caminhado para isso. Se nós, como conhecedores da palavra, não levarmos a palavra original, porque hoje em dia está se vendendo por aí a palavra falsificada. Bênçãos, tudo pode. Acho que o pessoal confunde os versículos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, com tudo posso pecar naquele que me fortalece. Verdade. Então tá misturando tudo, né? E a gente não pode ficar calado, né? Assim como, igual você falou, se o povo começar a falar de Jesus, como se fala de política, como se fala de futebol, como se fala de programas de reality show, eu acho que o evangelho, o seu reino, né, vai crescer muito mais do que está crescendo. E vai ter momentos, sim, Samuel, que a gente vai ter que sair no prejuízo, sim. E já aconteceu várias vezes comigo. Mas eu entendo, Samuel, que não tem prejuízo maior do que você ser Deus e abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu trono, os anjos adorando dia e noite, arcanjos, querubins, serafins, enfim. E você descer à terra, se fazer homem, ser cuspido, ser xingado, apanhar, ser morto, ter poder. A Bíblia diz que se ele quisesse, ele chamava quantos anjos ele quisesse e destruía todo mundo ali. Mas ele não fez. Agora eu te pergunto, quem sou eu para querer fazer alguma coisa? Ah, mas você vai sair no prejuízo, cara. Não tem problema. Ah, mas você e tua família, tu vai deixar tua família? Se precisar, eu vou. Ih, mas isso aqui e aquilo ali. Hoje em dia, pra mim, Samuel, a prioridade é Jesus. Não tem essa de que é isso, é aquilo. Amo minha família, amo minha esposa, amo meu filho, amo minha filha. Mas se Jesus falar, eu tô te chamando, eu tenho que estar pronto pra servir. É igual um médico, igual um militar. Quando chama pra missão, você tem que estar pronto. Eu acho que o missionário é isso. A gente conta umas histórias às vezes engraçadas, às vezes a gente conta umas tristes. Questão de umas 2 semanas atrás, eu não falo isso aqui pra me promover, Deus conhece meu coração. Mas às vezes é bom, porque às vezes as pessoas... Você falou aí, né, que tem gente que quer ser missionário, né, em Nova York, né? Ou até mesmo na África, enfim. Mas a gente está precisando de muitos missionários aqui no Rio de Janeiro. E eles estão aqui. Mas eles estão esperando um convite especial, de repente um tapete vermelho. Ser consagrado. Ser consagrado. Se né? o pastor não derramar óleo sobre a minha cabeça, eu não sou missionário. Mas a obra está aí. A questão de umas 2 semanas atrás, Samuel, eu estava rodando comunidades do Rio de Janeiro, tentando resgatar um corpo de um filho de uma serva do Senhor. Samuel, minha família só soube depois, porque se soubesse antes ou durante, tinha entrado em desespero. Minha esposa foi comigo dessa vez, porque eu até evito alguns lugares de levar minha esposa, porque eu nasci na igreja, ela não. A família dela tem muito medo desse trabalho que nós fazemos nas comunidades. Se eles soubessem de uma história dessa,
ia ficar complicado. Agora vão saber, mas agora já aconteceu. E nós rodamos comunidades no Rio de Janeiro muito perigosas, que o poder público não entra. E eu sabia que a gente ia encarar lugares perigosos, mas eu precisava ir. Eu acho que, independente se estava certo, se estava errado, como que morreu, a serva do Senhor tinha esse direito, pelo menos, sepultar o seu filho. A mãe não é a margem da lei. E ela não estava aqui para poder fazer. Então, eu me coloquei no lugar dela. Se fosse um filho meu, eu tenho 2 filhos. Imagina, Samuel, se fosse um parente seu, que você ama. Coisa que eu não gosto nem de imaginar. Então, assim, ela já estava conformada que ele já tinha morrido, porque as notícias que chegaram é que ele já estava morto. Mas pelo menos ela queria poder sepultar o filho dela. E Samuel, minha esposa, como não está muito acostumada, né, eu tirei minha esposa da área uma das áreas nobres da Zona Norte, né, que ela morava ali na região da Vila da Penha, quando ela me conheceu, e levei ela para morar de frente para a favela de Acari, onde eu fui nascido e criado. Morei um tempo na Pavuna também, próximo do complexo ali da Pedreira. E ela não estava acostumada com nada disso, com barulho de tiro. Ela foi ouvir tiro a primeira vez quando ela foi morar, a primeira semana que ela foi morar lá comigo, né? Ali na proximidade ali de Acari. Ela não conhecia nem barulho de tiro. Então eu poupo ela de muita coisa. Mas nesse dia eu perguntei, você quer ir? Ela falou, não, eu quero sim. Eu falei, então vamos embora. Aí fui eu, ela e mais a viúva, né? Do rapaz que foi morto. E começamos a rodar. Antes nós oramos ao Senhor. Eu falei, Senhor, nos leva, prepara tudo, porque não quero que elas fiquem traumatizadas. Eu, sinceramente, Samuel, eu não tenho medo. Não é porque não tenho peito de aço, não uso colete à prova de balas, mas eu não consigo sentir medo. Quando eu olho aquele jovem ali, ou homem velho, que tem tudo quanto é tipo, ou até mesmo criança, armado ou usando droga, eu só consigo sentir, não sei se a palavra é pena, compaixão. A gente fala muito compaixão, né? Que é sofrer com, né? Mas é uma mistura de tudo, porque eu também sou pai. Aquele menino podia ser um filho meu. Mas ao mesmo tempo eu também sou vítima da sociedade, que eu também já fui assaltado. Semana passada eu fui assaltado, nem te contei essa. Fui assaltado. Levaram meu carro, de novo. 15 minutos depois eu achei o carro. Às vezes é tão bom que nem o carro deixaram levar, que a gente usa o carro pra fazer a obra do Senhor também. Mas assim, tu acha que eu sinto raiva daquele ladrão? Não, eu acho que ele tem que pagar sim. Precisa ser preso. Mas se um dia eu encontrar com ele, eu não vou perder a oportunidade de falar de Jesus para ele. Porque, enfim, são pessoas que às vezes não teve um encontro com o Senhor. Uns às vezes tiveram e não quiseram, mas uns não tiveram. Então, assim, eu fui em 1, 2, 3, 4 comunidades super perigosas, né? E em todas as 4, Samuel, vou te falar, só faltou me convidar para uma sala VIP e me servir, sei lá, champanhe, caviar, essas coisas assim. Porque como a gente foi bem tratado, até minha esposa, que não está tão acostumada, ela conhece muito no Morro do Cajueiro, porque a gente faz um trabalho evangelístico naquele lugar. E até minha esposa falou, Marquinhos, eu nunca imaginei que eu fosse ser tão bem tratada por bandidos. E bandidos armados até os dentes. São almas carentes, é isso que as pessoas não entendem. E o primeiro lugar que eu cheguei, eu não conhecia aquele lugar, nunca parei para evangelizar naquele lugar. E eu parei e falei assim, bom dia, meu amigo. Aí ele, meio desconfiado, né, já era um cara assim, mais ou menos da minha idade, ou mais velho que eu, com outro mais novo, já armado. Que eu parei no primeiro que eu vi. Falei, estou aqui numa missão. Aí ele já deu um passo para trás, já meio que preparou a arma, porque ele sabia que missão era essa. Aí ele, que missão? Eu falei, vim aqui para resgatar um corpo. Aí ele já, tipo assim, tu é maluco? Só faltou ele falar, tu é maluco? Eu falei, não, eu vou explicar a história. A mãe dele é serva do Senhor, não pode estar aqui, eu tô aqui representando a família. E eu queria que, se for possível, se ainda existisse corpo, eu queria resgatar. Então aí dali não estava lá, a gente foi para uma outra próxima, aí nessa outra próxima só garoto novo, adolescente. Aqui, se tivesse algum maior de 18 ali, devia ter uns 2 ou 3. Eu sei que a gente parou, tinha uns 5. No final tinha uns 10. Tu pensa que eles vieram pra nos pressionar? Vieram pra nos ajudar. Eu falei, Senhor, como que tu faz as coisas, né? Enquanto tem um monte de gente com medo de encontrar um, o Senhor mandou 10 pra tentar me ajudar. E eles falaram, não, olha, não tá aqui não foi aqui não, tenta em tal lugar. E nós fomos em outro lugar. Inclusive nós fomos em uma, especialmente, eu vou falar aqui porque não é novidade pra ninguém,
sai no jornal toda hora, nós temos um trabalho comunitário no Morro do Cajueiro, que é uma facção. Atravessou o BRT, tem a outra facção, que é no Morro da Serrinha. Eu fui até no Morro da Serrinha procurar esse corpo. Isso, e se fosse outras pessoas ali que não tem Jesus, não iria subir aquele morro. Porque eu subo o Morro do Cajueiro toda hora, a hora que eu quiser, para pregar o evangelho. A gente tem um trabalho comunitário também, que tem trabalho social lá dentro. Então a gente tem livre acesso para subir aquele morro lá. E a gente pensa que não, mas eles conhecem, eles ficam vigiando um lado pro outro, eles sabem quem é, quem não é. E eu fiquei assim, poxa, eles devem me conhecer, porque eles devem usar binóculo, sei lá, eu acredito, né? Então eles devem saber que eu tô toda hora lá, eles podem implicar comigo. Chegou a bater essa dúvida no meu coração, vou ou não vou? Aí eu falei assim, ó, primeiro, tu estás comigo. E segundo, eu não tô subindo à toa, eu tenho um objetivo. E fui. E também fui super bem tratado. No final, eles queriam até que eu descesse o morro de moto com um deles de fuzil. Eu falei, não precisa. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, profetizei pela vida deles. Desci. Resumindo a história, nós achamos o corpo. Não estava mais numa comunidade. A polícia já tinha resgatado o corpo tinha sido carbonizado. Mas conseguimos. E Deus é tão maravilhoso, Samuel, que Deus cuida dos detalhes, né? O policial da DH, né, Delegacia de Homicídios, conversando comigo, lá já dentro de ML, ele falou assim, olha, eu vi o corpo. E já vou te adiantar, não tem como reconhecer. Porque é feito pelas digitais, né? Uhum. Ele falou, não tem como, tá muito carbonizado, não tem como fazer o reconhecimento pelas digitais. Aí ele, eu sou ateu, né, eu não acredito em nada disso aí, mas eu reconheço que o trabalho de vocês é muito importante, sim. Mas assim, não querendo tirar suas esperanças, eu acho que você não vai conseguir localizar, não. Não vai identificar, não. Mesmo que seja ele, não vai, só por DNA, e por DNA vai levar de 6 a 7 meses para sair a resposta. Eu falei assim, não, mas a gente entregou na mão de Deus. Só falei isso pra ele. Aí daqui a pouco veio o perito. Confirmou, é ele sim. Aquele homem olhou pra minha cara assim, tipo assim, pô, mas era impossível. Então, pelo menos ali eu coloquei dentro daquele homem ali a dúvida de que tudo é possível que com crê, Deus, meu amigo. tudo é possível. Né? E assim, meu amigo, a gente... como é bom, é bonito a gente contar muitos testemunhos de pessoas que nós ganhamos para Jesus, vai ter situações que vai ser como essa. Eu costumo dizer que o missionário, ele tem que estar disposto a qualquer missão. O Senhor, ele vai te chamar. E você tem que estar à disposição do Senhor. Em alguns momentos você vai voltar rindo, outros você vai voltar chorando. Mas você precisa ir, independente do que você vai encontrar. E é isso, meu amigo. Se deixar aqui, histórias a gente tem. Mas isso que eu falo. Mas você vai voltar pra gente conversar mais. O próximo vai ser experiências missionárias. E a gente vai passar 1 hora, 2 horas falando só das experiências. Mas, Marquinhos, quero te agradecer, tá, cara? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu falo, né, porque você tá aqui, você é uma pessoa que, além de eu amar, não é aquele negócio de amor fraternal, não, eu te amo mesmo, né? Eu te amo porque eu sinto esse amor por você também. Não é porque a Bíblia me obriga a te amar, não. Porque tem gente que a gente ama que a Bíblia manda, né? Que misericórdia. Suporta. Mas eu te admiro, cara. Eu te admiro. E eu valorizo muito esse sentimento de admiração. Sabe? Eu te admiro. Eu vi o pai que você é, eu vi o marido que você é e eu tenho o privilégio de ver o amigo que você é. E o missionário, né? Que é pau pra toda obra. Então, que Deus te abençoe mesmo. Do fundo do meu coração, eu oro para que cada vez mais o Senhor, ele te capacite, te fortaleça para que você cumpra o propósito de Deus na tua vida, porque isso que é o sentido da tua vida. O sentido da tua vida é cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você. Então, que Deus te abençoe, tá, meu amigo? Muito obrigado. O convite já tá aqui aberto para você voltar. As portas do Ele Pode estão escancaradas para que você volte. A gente compartilhe um pouco mais daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Abro para os seus agradecimentos. Depois você pode orar para a gente poder fechar. Amém. Antes de fazer meus agradecimentos, eu vou falar rapidinho. Pode falar. Vou falar diretamente com a pessoa que está nos vendo e nos ouvindo, né? Que tem esse desejo missionário no coração. Como eu falei aqui, eu citei várias experiências de vitória e até algumas frustrantes, né? Mas eu quero dizer o seguinte, se você tem esse desejo, não deixa ele morrer. Porque o Senhor, ele chama, mas ele não te obriga. Você vai se você quiser. Mas a gente tem que pensar que enquanto eu estou curtindo o tempo da graça, tem um monte de crente assim, curtindo o tempo da graça, até abusando do tempo da graça, uma multidão está indo para o inferno. Verdade. Uma multidão. E está indo, entre aspas, feliz da vida.
porque não sabe que tem um céu. Jesus já ouviu falar assim, na igreja lá perto da minha casa, fica lá berrando lá, em nome de Jesus. Conheço Jesus sim, aquele lá da cruz, que tá lá na igreja católica, eu sei quem é. É bonitinha a história dele, já vi o filme dele já. Mas não conhece o Jesus verdadeiro que eu e você conhecemos. O Jesus que é capaz de a gente, se for preciso, botar a arma na minha cabeça e falar, nega teu Jesus agora. Eu falei, mira aqui, ó, no meio. Eu não vou negar Jesus nunca. Não tem como. O que ele fez e o que ele faz por mim todo dia, Samuel, eu não teria esse direito de negar Jesus. Eu vi uma frase, acho que até do Lázaro, né, de uma das músicas dele, né, até falecido, né, irmão Lázaro. Ele falou assim, ó, se eu pudesse largar Jesus, eu não queria. E se eu quisesse largar Jesus, eu não poderia. E Jesus é isso. E muitas pessoas têm o chamado missionário. Jesus ele não deixa ninguém enganado. Ele não deixa dúvida. Quando ele chama, você tem a certeza. Quando a pessoa tem, ela sabe que tem. Eu costumo dizer que todos nós temos, mas tem alguns que têm uns mais específicos. Assim, os doidos, assim como eu, que Jesus chama porque, tipo assim, ó, eu quero que seja você. Porque ele sabe o que você é capaz de fazer. Não deixa esse desejo morrer. Não deixa os espinhos, né, sufocarem essa semente. Porque há uma necessidade muito grande hoje em dia de pessoas que estão capazes de qualquer coisa por amor a Cristo. Não deixe chegar o tempo onde vai ser realmente necessário uma arma na cabeça para você fazer alguma coisa por Cristo. Que hoje seja esse tempo para você. Amém. Amém? E meu agradecimento não poderia ser, né, outro. Em primeiro lugar, ao nosso Jesus tão maravilhoso, né? Que eu não vejo a hora dele voltar. Jesus, volta. Tem hora que eu fico assim, Jesus, se essas coisas que eu tô vendo nessa terra, eu tô me sentindo mal, imagina o Senhor aí em cima. Né? E acredito que a qualquer momento mesmo a trombeta vai tocar. Eu creio nisso. Nós vamos ouvir, né? E, enfim, eu creio muito, né? Eu anseio por esse dia, né, do arrebatamento. A minha esposa, né, que encara essas doideiras comigo, e quando ela não encara, ela fica em casa, mas ela fica orando por mim. E ela confia, porque ela sabe que quando eu faço isso não é para aparecer, não é para promover o nome de igreja, enfim, não é querendo aplausos, querendo curtir, não é. É porque ela sabe que realmente eu creio nesse Deus. E eu sei que ele me usa como instrumento dele. Então, e ela sabe disso também. Então, não tem como agradecer toda a paciência dela, meus filhos também. Meu pastor que investe nas minhas loucuras e puxa o freio quando precisa, né? E, enfim, e a nossa igreja, né? Quem quiser conhecer também, eu estava até conversando ali fora com a sua mãe, né? Serva do Senhor também, que eu amo muito. E a gente concorda nisso. A gente não prega igreja. A gente não faz propaganda de igreja querendo que você vá para minha igreja, porque só a minha igreja vai servir. Não. Cristo é um só. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, seja onde for, ela serve. Que você procure uma igreja perto da sua casa, mais próximo, né, que prega a verdade da palavra, né? Mas a nossa igreja, para quem quiser conhecer, para quem quiser ir lá adorar a Deus junto com a gente, não vá para visitar. Você vai visitar doente no hospital, bebê que nasceu, parente distante. Igreja você não vai para visitar, você vai para adorar a Deus. Verdade. Quem quiser ir lá adorar com a gente, tá convidado. É Assembleia de Deus Cidade Santa. Acho que tem um canal dela também no YouTube, acho que é Cidade Santa Assembleia de Deus. Tem Instagram assim. Também, eu sigo no Instagram. Tem Instagram. É porque eu sou meio zero à esquerda nesse negócio de redes sociais. Mas tem isso aí. Fica em Vista Alegre, né, no Rio de Janeiro, na Estrada da Água Grande, número 625. Você vai lá, vai ser muito bem recebido. Um convite especial. Não posso deixar de fazer. A gente fala muito prega muito para traficante, para bandido. Graças a Deus o Senhor colocou no nosso coração pregar para policiais também, por isso que a gente fez esse trabalho lá no batalhão. Sinto até falta, que a gente tem tempo que a gente não faz por causa do nosso trabalho. Mas você que é homossexual, você que é lésbica, gente, me perdoa, ainda não decorei essa sigla que é muita letra, muito número. Mas LGBTQIA+. Isso daí. Sinta-se à vontade em adorar a Deus junto conosco naquele lugar. Tá? A nossa igreja tem a fama de ser uma igreja acolhedora, tá? Somos todos falhos, podemos até errar, podemos errar com você, mas a gente tenta trazer um ambiente assim bem à vontade para todos adorarem ao Senhor. E estão convidados sim a adorar a Deus junto com a gente lá, tá? Faço esse convite aqui especial a esse grupo que por tantos anos se sentiu tão excluído, né? E Jesus, ele te chama, assim como ele me chamou Samuel, ele chamou vocês também. E o convite
tá aberto aqui, todos vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos. Vamos agradecer ao nosso Deus, né? E eu não posso deixar de agradecer, eu cheguei aqui tossindo muito, todo mundo escutou, e eu falei assim, poxa, eu vou ficar o podcast todo tossindo, né? Até perguntei pra ele, como é que eu faço aqui? É só chegar pro lado aqui? E graças a Deus eu falei o tempo todo não tossir, né? Até nos pequenos detalhes Deus cuida da gente, né? Verdade. Mas oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, Pai querido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Nada que eu venha fazer de bom ou de ruim vai fazer o Senhor me amar menos do que o Senhor me ama, Pai. E assim é com todos nós, Pai. Seja pecador, seja crente, seja ateu, seja o que for, Pai. O Senhor nos ama com um amor incondicional, Pai. Por isso que eu estou aqui, Senhor, hoje representando o Teu povo, representando aqui o Teu reino, né, como missionário. Eu te agradeço, Senhor, porque de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada a oferecer. Não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito, eu falho todo dia. Hoje mesmo já falhei. E mesmo assim, a Tua graça e a Tua misericórdia, ela me acompanha desde o meu nascimento até hoje, vai continuar me acompanhando, e assim com todos nós que estamos aqui diante da Tua presença, Pai querido. Eu te agradeço, meu Senhor, por esse tão infinito amor. Te agradeço pelo sangue do Teu Filho derramado naquela cruz. Se não fosse esse sangue, nenhum de nós estaríamos aqui e não teríamos o direito, Senhor, de abrir a boca para falar contigo, Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor nos amou um dia, Pai. E por isso nós hoje, Senhor, sentimos esse amor que o Senhor tem por nós e podemos sentir também amor pelo nosso próximo, Pai. Pai amado, eu te peço que esse amor, Pai amado, venha crescer no meio do Teu povo, Senhor. Pai amado, que aquela pessoa que está lá esquecida, Senhor, pela sociedade, está sendo esquecida, Senhor, até mesmo, Senhor, por igrejas, Pai, que se dizem igrejas, Pai amado. Pai amado, que o Senhor venha usar, Pai, os Teus servos, Pai, para sentir a dor daquela pessoa, Pai. E venha acolher, Pai, para que aquela pessoa, Senhor, tenha a oportunidade, meu Senhor, de conhecer o Teu amor, assim como eu conheci, assim como Samuel conhece, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, levanta, Senhor, homens e mulheres, Senhor, dispostos a morrer por Ti. Dispostos, Senhor, a passar vergonha até por Ti. Senhor amado, hoje em dia a nossa imagem, Senhor, está sendo mais valorizada do que a nossa missão, Pai, que nós temos, Senhor, contigo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, faça o Teu povo, meu Senhor, voltar ao primeiro amor, Pai. Ao ponto, Senhor, de negar-se a si mesmo, Senhor, negar suas próprias vontades, Senhor, sua própria imagem, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor, amando o próximo, fazendo o próximo conhecer o Teu amor, Pai. Toma, Senhor, todos esses grupos aqui que eu falei, Pai, toma nas Tuas mãos, Pai. Dá a eles, Senhor, a oportunidade, Senhor, de Te conhecer. Quantos afastados do Teu caminho, Senhor, que hoje tem até medo de entrar numa igreja, Senhor, e ser escorraçado de lá. Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu povo, meu Senhor, venha voltar ao primeiro amor. Que o Teu povo, Senhor, venha entender, Pai, que o Senhor não veio como juiz, não é o tempo ainda de julgar, mas que o Senhor veio com amor e veio, Senhor, trazer, Senhor, a oportunidade do arrependimento, Senhor. Pai amado, eu te agradeço, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradeço por esse canal aqui que o Senhor abriu essas portas, Senhor, do Samuel Lucas, Senhor, do Samuel que está lá atrás também no som, do nosso amigo que está aqui também, trabalhando aqui na câmera, Pai querido. Pai amado, abençoa essa equipe, Senhor, da esposa também de Samuel, que com certeza ajuda também, me recepcionou ali, super simpática, Pai amado. Deus amado, abençoa, Pai, porque o intuito aqui não é fama, o intuito aqui não é querer ser mais um famosinho da internet, mas o intuito aqui, Senhor, é levar a Tua palavra, Senhor, para aquelas pessoas que não têm acesso, Pai. Ou às vezes não tem nem coragem, Senhor, de entrar numa igreja, Pai. E de repente vão Te conhecer através desse canal, Pai. Que esse canal venha a ser um canal de bênção, Senhor, para todo aquele que acessar. Até mesmo aquele curioso, que não sabe nem de que se trata, mas vai entrar lá e vai ser alcançado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Deus amado, eu Te agradeço por tudo. Continua conosco, Senhor, não só hoje, mas para sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te presentear aqui, meu amigo, com a minha primeira obra. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? Glória a Deus. Marquinhos. E esse título aqui eu já tinha visto nas outras entrevistas. E eu falo assim, eu fiquei assim, nossa, o Samuel ele botou um livro, um tema, que eu penso exatamente isso. Eu vejo Deus em tudo. Então eu tenho certeza que vai ser benção aqui o conteúdo desse livro aqui pra minha vida. Vai somar muito aqui. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Amém.